Olá, meu nome é João Batista e esse é o canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre, setembro de 2025, e apresentamos mais um vídeo para a edificação de todos, e o título é O Fôlego e o Espírito, a imagem e a semelhança, e o mistério do Cordeiro. Introdução. O tema central deste vídeo é a diferença entre o fôlego e o espírito humano e como isso se relaciona com a imagem e a semelhança de Deus. Versículo inicial, Gênesis 2:7. E então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. 2. O fôlego e o espírito. Fôlego de vida, em hebraico, vou soletrar Neshmah, Neshmah, é o ar vital que Deus soprou em Adão, e não o espírito. O espírito humano é a consciência e a capacidade de discernimento que só se manifestou após a queda. Referência: Eclesiastes 2:7. E ao pó volte a terra como era o corpo, e o espírito volte a Deus, porque da terra foi tomado, como é citado por Deus. O espírito humano retornará a Deus, mas só se manifesta plenamente após a queda, quando o homem recebe a consciência do bem e do mal. Agora vejamos o espírito após o pecado. Depois da queda, Deus disse, Gênesis 32, retificando 3:22. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem Adão podia pensar, porque foi feito a imagem de Deus. Quando Deus perguntou a Adão, quem te fez saber que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenei a não comer? Vemos que a consciência espiritual só se manifestou após a desobediência. Nesse caso, vamos questionar, ou nós, em Gênesis 3:22, não indica contaminação do Deus eterno, e nem dos anjos que não pecaram, mas uma manifestação espiritual de Deus no Espírito. Agora age através do espírito humano. Os seres espirituais anjos estão presentes como contexto do juízo e da redenção dada por Deus. A imagem e a semelhança. Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Repetindo, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A imagem se refere ao corpo físico
encontra semelhança em hebraico demut, soletrando D-E-M-U-T. Pode ser entendida como espírito. Ou respiração curta, mas no caso de Adão, foi o ar e a respiração, de acordo com o contexto e com a palavra usada nesse caso. Deus não é carne, mas se fez carne em Jesus. Adão recebeu a imagem física de Cristo, mas só após o pecado adquiriu a semelhança, isto é, o espírito humano. Adão como imagem de Cristo. Romanos 5,14. Adão é a figura daquele que havia de vir. Ora, o Espírito não tem imagem, por isso Deus criou o homem com corpo físico, representando antecipadamente a encarnação de Cristo. Nós entendemos que é para salvar os espíritos que lá haviam pecados quando aconteceu a rebelião nos céus. O mistério do Cordeiro e da piedade. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, revelando o plano eterno de salvação. Apocalipse 13, 8. 1 Pedro 1, 20. Os anjos que pecaram estão guardados em cadeias eternas e reservados para o juízo. 2 Pedro 2, 4, Judas 6. Os outros que não foram presos permanecem soltos no mundo, já sob a condenação. E neste contexto, que nós, seres humanos, recebemos a redenção em Cristo. A salvação não é para os demônios ou para os anjos em cadeias, mas para os espíritos, retificando, para os espíritos que habitam em nós, manifestados em carne, ou seja, na carne, permitindo que o propósito eterno de Deus se cumpra. A obra do Cordeiro é, portanto, uma manifestação de Deus em carne, garantindo a reconciliação e restauração do ser humano, corrigindo. Hebreus 2, 14, 16, Colossenses 1, 19, 20. Os corpos celestes e os corpos terrestres. 1 Coríntios 15, 44, 46. Sem esse o corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Note essa expressão, alma vivente. No caso, antes de continuar, podemos entender que essa questão de ser alma vivente nos dá a entender que ele ainda não tinha o Espírito que proveio posteriormente de Deus. Continuando, último Adão, espírito vivificante. Preste atenção nesse termo, espírito vivificante. No caso, o último Adão, Jesus Cristo, qual era o espírito vivificante que estava nele? O Verbo, a saber, o próprio Deus. Continuando, há corpos celestes e corpos terrestres. E, originalmente, éramos celestes como os anjos. Conclusão e alerta final. O estudo mostra que a imagem e a semelhança de Deus no homem envolvem tanto corpo quanto espírito humano. Cristo, o último Adão, nos reconcilia
com o estado espiritual, a saber, aquele que tínhamos na glória, junto com Deus e com os anjos. Continuando, 1 Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Ora, nós entendemos, a imagem do celestial se refere à condição espiritual. Sendo assim, o canal A Verdade de Deus permanece para sempre. Agradece a atenção de todos. Comente, compartilhe e, se possível, se inscrevam neste canal. E observamos que, dado a profundidade do tema, examinemos com temor, pedindo ao Senhor que nos dê o entendimento das Escrituras. E lembre-se, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém.